Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h09, Marcos Evangelista conosco, como sempre, todas as quintas-feiras, para trazer um assunto relacionado à sua economia. Seja muito bem-vindo, Marcos, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, ouvintes e telespectadores da Rádio Band News FM. Marcos, uma pesquisa realizada pela Empresa Estadual de Turismo Amazonas TUA aponta que 92% dos turistas entrevistados têm a intenção de retornar ao estado e 98% recomendariam a outras pessoas que visitem o Amazonas. Veja a importância aí do turismo e do desenvolvimento nesse setor, né, Marcos? Exatamente, Arthur. A gente participou agora da entrevista com a série de candidatos ao cargo de prefeito, que vai ser eleito agora no próximo domingo, e em todos eles nós conversamos sobre as potencialidades do Amazonas, e o turismo sempre vem despontando como uma potencialidade muito grande, mas que infelizmente não foi devidamente trabalhado até hoje, né? Nós temos aqui vários segmentos de turismo. Marcos Evangelista? Oi, Marcos. A gente perdeu aqui o contato com o nosso colunista de economia, Marcos Evangelista, falando sobre o setor de turismo, né? Importantíssimo. A gente sempre fala da nossa galinha dos ovos de ouro, que é a Zona Franca de Manaus, mas, por outro lado, ela tem uma validade. E essa validade tem sido prorrogada ao longo dos anos, mas é importante desenvolver outros setores, e é justamente sobre este assunto que a gente sempre conversa aqui com o nosso colunista Marcos Evangelista. Marcos, você falava que entrevistou aí alguns candidatos à prefeitura e que esse tema do turismo está sempre em pauta, né? Exatamente. O que a gente percebe é que, apesar de todo mundo saber que o turismo tem aí uma demanda reprimida muito grande aqui na Amazônia, não foi trabalhado da maneira correta. Afinal de contas, nós ainda temos uma dependência muito grande do polo industrial de Manaus, e o turismo, se bem trabalhado, pode ser aí um plano B para a nossa economia. Afinal de contas, quando a gente fala, Arthur, em turismo, não estamos falando só entre hotel e pousada, nós estamos falando de uma série de agregados que são aquecidos com a visita do turista. Estamos falando dos táxis, estamos falando dos mototáxis, estamos falando de bares, restaurantes, estamos falando de vendas de produtos de artesanato, ou até mesmo venda do comércio de uma maneira geral. Ou seja, há um aquecimento em torno do turismo muito grande, que infelizmente não está sendo devidamente explorado no decorrer desses anos. A gente só vê propaganda que vai ser desenvolvido e a gente não acompanha esse aquecimento. Basta dizer que nós temos um turismo, a época de pesca aqui, Arthur, que os turistas simplesmente chegam no Eduardo Gomes, no aeroporto, pegam uma van para o hotel e do hotel vão para a selva, para os rios fazer a pesca, não ficando na cidade. Por quê? Porque falta trabalhar melhor, né? Se fala muito só em Encontro das Águas, a parte do Teatro Amazonas, mas não é só isso. Nós temos várias belezas naturais que precisam ser trabalhadas, e eu acho que o turismo deveria ser visto, sim, com uma maior importância para a economia, não só da cidade, mas como o estado do Amazonas como um todo. Tanto é que as pesquisas não mentem, né? A gente está vendo aí esses números de pessoas que indicariam voltar para o estado do Amazonas. Para quem já teve a oportunidade de fazer aquele chamado safari amazônico, fica maravilhado com as coisas que vê, né? Com o Encontro das Águas, visita uma tribo indígena, conhece a cachoeira, conhece determinado lugar, conhece as belezas naturais que temos aqui, as possibilidades de se conhecer, e o turismo é fundamental para isso. Então, as pesquisas não mentem, mais de 90% das pessoas voltariam e recomendariam esse turismo aqui no estado do Amazonas. Agora, Marcos, ainda nessa seara do turismo, como é que o mercado viu a venda do Tropical Hotel para a Fametro? Veja, ontem todos os grupos do WhatsApp mandando a notícia da venda do leilão do Tropical Hotel, tem vários memes também, né? Fazendo aí também, tirando a sua graça em cima do assunto, mas a gente tem que olhar com diferente. Tropical Hotel
ele foi arrematado por 93 milhões, se eu não me engano, e vale acima de 250, mas não é só questão do valor. Nós estamos falando ali de um monumento do estado do Amazonas, onde a gente pode ter um reaquecimento do turismo, desde que seja a vontade dos novos proprietários. Eu conheço bem os empresários que compraram, são nossos clientes da consultoria, eles realmente gostam da qualidade, gostam de fazer investimentos de maneira bem feita. Eu acredito que o Tropical possa ser aí o que está faltando para a gente novamente aquecer o turismo do Amazonas. Arthur, ali nós temos mais de 600 quartos, né, que logicamente vai precisar de uma boa reforma, mas não é só isso. Nós temos uma infraestrutura muito bonita, não sei se você visitou lá, se Sim, sim. ainda recorda, né? Nós temos ali, tinha o zoológico, que parece que ainda está sendo mantido, tem aquela parte da orla próxima do lado da Ponta Negra, ou seja, são atrações que bem trabalhadas, bem vendidas, com certeza vai atrair vários turistas para a nossa cidade, que pode aí alavancar novamente esse segmento de maneira segura e perene. A gente até conversava aqui, tem outros locais, outros monumentos que estão para serem leiloados. Um deles é aquele garajão aqui no centro de Manaus, né? Um prédio enorme que poderia também servir aí para, quem sabe, um cenário para o turismo, não sei. É bom se pensar, mas essa do Tropical Hotel, importantíssima, e a gente espera que cada vez mais o turismo seja desenvolvido. Pelo menos o setor privado está buscando isso, né? A gente precisa também da ajuda do poder público, né? E nós temos que olhar também por outro prisma, né? Afinal de contas, foi comprado por empresários amazonenses. Sim. Melhor do que, né, vir uma pessoa de fora e arrematar aquilo ali, destruir tudo, transformar em condomínio. Ou seja, ali é um patrimônio da cidade. Perfeito. Marcos Evangelista conosco todas as quintas-feiras, trazendo um assunto relacionado à economia. Muito obrigado, Marcos. E na internet, perdemos novamente o contato, mas está aí. Marcos Evangelista passou a mensagem, o recado está dado sobre a economia. Você pode sugerir também. Mande essa mensagem, 993519370.